A gente pode começar com o que eu vou chamar de uma relatividade trivial. A relatividade trivial é aquela que está ligado à escolha de referenciais, à escolha de origem e orientação de referenciais. Vamos pegar aqui um probleminha clássico da mecânica newtoniana, que está o bloquinho com plano inclinado. Se eu quero estudar o movimento do bloquinho com plano inclinado, você aprendeu aí várias vezes na física 1, na mecânica, que é necessário utilizar as leis de Newton, né? E que para você fazer conta com essas leis de Newton, que na verdade, principalmente a segunda, né? Que são leis vetoriais, você precisa transformar vetores em escalares. E a maneira que a gente tem para transformar vetores em escalares é através das suas componentes num sistema, num referencial adequadamente escolhido. O que é adequadamente escolhido? Aí é que vem a minha questão. Eu posso escolher referenciais, eixos coordenados que sejam, por exemplo, assim, ó. Certo? Eis aqui um par de eixos x e y. Eu posso descrever o movimento desse bloquinho inclinado utilizando esse sistema de referência. Certo? Mas eu também posso escolher um sistema de referência assim. Vou chamar de sistema linha. Os dois sistemas são igualmente competentes para nos permitir a descrição que eu quero. Eu posso usar um ou outro. De fato, a posição deste objeto medida no sistema com linha vai ter componentes diversas, diferentes, da posição dele medida no sistema sem linha. Isso é trivial, estamos vendo isso. Apesar disso, quando eu escrever a lei de Newton, a segunda lei de Newton, no sistema com linha e no sistema sem linha, o resultado que eu vou obter é equivalente. Tá certo? Eu posso escolher um ou outro. Então, eu chamo de trivial porque não tem grandes especulações, né? Grandes novidades nisso que eu estou dizendo. É bem verdade que, na maior parte dos casos, é mais prudente para você escolher um desses dois. De fato, Vitor, o sistema com linha, ele tem vantagens com relação ao sistema sem linha. Qual é a vantagem que você vê? É porque tem certas quantidades físicas importantes que só vão ter uma componente. A velocidade é até uma consequência. O mais interessante aqui é que a aceleração é que é a quantidade cinemática que tem origem na dinâmica, na segunda lei de Newton. A aceleração desse movimento, referida ao sistema com linha, só tem uma componente. É por isso que é mais fácil resolver no sistema sem linha. Tá certo? Essa relatividade aqui é verdadeira trivialmente na física clássica, é verdadeira também na relatividade. Eu vou chamar esse sistema aqui de S, esse sistema de S', e eu vou dizer que eu posso escrever a lei de Newton usando as grandezas medidas no referencial S ou usando as grandezas medidas no referencial S'. E a lei de Newton escrita nesses dois referenciais é exatamente a mesma. E é por isso que a gente usa a notação vetorial, aliás. Quando eu escrevo isso aqui, né, usando a notação vetorial, na verdade, eu, de certa maneira, estou escrevendo uma frase matemática que é verdadeira, independente da escolha de origem e direção. Então, está embutida na própria lei de Newton essa relatividade trivial a que eu estou me referindo aqui. Eu digo que a lei de Newton, a segunda lei de Newton, é invariante por mudança do referencial S para o referencial S'. Invariante significa tem a mesma cara, tem a mesma forma. Essa relatividade, como eu estou dizendo, portanto, é trivial. Mas tem uma, vamos caminhar um pouquinho mais, tem uma que não é tão trivial. É a relatividade estabelecida entre referenciais em movimento uniforme. Para demonstrar o que eu quero dizer com isso, imagine a seguinte situação. Eu tenho um vagão de trem. Então, aqui está um vagão de trem em movimento. Eu vou dizer que ele tem uma velocidade v e eu vou escolher dois referenciais. Um referencial sem linha, que é o referencial parado, com relação ao vagão de trem, vou chamar de S, e um referencial com linha, que caminha junto com o vagão de trem. Aqui está o referencial S', que tem velocidade v grande com relação ao referencial sem linha. E agora, vamos fazer o seguinte, vamos supor que nós estamos dentro desse vagão de trem, e eu deixo cair um pedaço de giz dentro do vagão de trem. Se eu apagar a menção ao vagão de trem e falar o planeta Terra,
dá no mesmo, né? Eu estou no planeta Terra, que está a uma velocidade de 30 km por segundo com relação ao Sol, e se eu estudar alguma coisa que acontece num período de tempo suficientemente curto, eu posso considerar esse movimento como uniforme. O que acontece no diferencial com linha é que eu vejo o bastão cair em linha reta em direção ao chão, não é verdade? Se a densidade do ar não for muito grande, um movimento com aceleração constante, não é verdade? E se eu estiver no referencial sem linha, o que eu vou ver? Vai ser uma trajetória parabólica na taxa. Na verdade, quando você larga o bastão de giz, ele já tem a mesma velocidade que você tem também, e a velocidade não se altera instantaneamente. Esse é o conteúdo da lei da inércia. A velocidade não se altera instantaneamente. Então, ela continua com a projeção horizontal igual à que ela tinha antes, e, portanto, ele vai andar nessa trajetória aqui. Tá certo? Uma pressuposição implícita nessa descrição é que as leis de Newton sejam as mesmas nos dois referenciais, S e S'. Na verdade, esses dois referenciais, eles pertencem a uma classe, que eu vou chamar de a classe dos referenciais inerciais, porque eu estou supondo que a lei de Newton é válida em pelo menos um deles. Lembre que o referencial inercial pode ser definido como aquele no qual são válidas as três leis de Newton na sua forma mais simples, não na forma que envolve força fictícia, etc., né? Na forma mais simples, as leis de Newton são válidas em referenciais inerciais. Se pelo menos um deles é inercial, o outro também será. E isso a gente pode demonstrar com muita facilidade. Imagine que eu tenho aqui, de novo, o meu referencial S. Aqui está um objeto cujo vetor posição no referencial S é dado por esse vetor Rzinho, né? E que eu tenha um referencial em movimento, S'. Aqui está o referencial S' em movimento. Tá? E referido a S', a posição deste mesmo objeto vai ser dada por esse vetorzinho aqui, né? Melhorar um pouco esse desenho. R é esse vetor de baixo. Esse de cima eu vou chamar de R', porque ele é o vetor posição medido no referencial com linha. E eu vou usar aqui o vetor R maiúsculo, que é o vetor posição da origem do referencial linha medido no referencial sem linha. Você vê por essa figura que existe uma relação vetorial entre essas três grandezas. E essa relação pode ser escrita assim: Rzinho é igual a Rzão mais R'. Esta é a conexão entre a medida feita no referencial S e a medida feita no referencial S'. E envolve a posição de S' no referencial S. Muitas vezes as pessoas gostam de escrever essa relação assim: Rzinho menos Rzão igual a R'. Você pode dizer, mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Esta maneira de escrever tem uma qualidade curiosa. É que tudo que está do lado esquerdo do sinal de igual são quantidades medidas em S. E tudo que está do lado direito são quantidades medidas em S'. Essa escrita de cima mistura as duas coisas, né? Porque do lado direito você tem um vetor que é medido em S' e outro vetor que é medido em S. Aqui não. Aqui do lado esquerdo só tem vetores medidos em S. Muito bem. Dada essa conexão, a gente pode inferir de que maneira as velocidades medidas em S e medidas em S' se relacionam. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso lembrando da definição de velocidade. Velocidade é a taxa de variação do vetor posição, certo? Ou é a derivada do vetor posição com relação ao tempo. E aí, quando a gente vai fazer essa conexão, a gente pega essa equação, por exemplo, e toma a derivada com relação ao tempo dos dois lados. E escreve dr dt, mas dr dt é o que eu chamo de v pequena, velocidade medida no referencial sem linha. Isto é igual a drzão dt mais dr' dt. Eu estou derivando uma soma de vetores, a derivada da soma é a soma das derivadas. Tem uma sutileza, e a sutileza ela fica mais clara quando eu escrevo desse jeito. Quando eu tomar as derivadas dos dois lados, a derivada com relação ao tempo medido em S é igual à derivada desta quantidade com relação ao tempo medido em S também, não é verdade? Afinal de contas, eu tenho que derivar com relação a uma quantidade só para que a igualdade se verifique. E é por isso que eu escrevi dt aqui. No entanto,
a gente toma essa derivada como se fosse esta. Porque dr' dt' é a derivada de r' medida no tempo, medido em s'. Mas é que até a relatividade, essa distinção entre o tempo medido no referencial e o tempo medido no outro não existia. Newton afirma, o tempo é aquela coisa absoluta, que passa de forma igual para todos os referenciais. Não é assim que ele diz, ou algo parecido com isso? Né? E é por isso que esta sutileza a gente não estava percebendo, né? Mas, de fato, o que está escrito aqui é que V é, vou chamar de V grande essa velocidade aqui, a velocidade do referencial S' com relação a S, vou chamar de V' que está aqui. Isso aqui é a fórmula clássica da soma de velocidades.